Durante muito tempo, Heracleion foi exatamente isso, uma lenda. Uma metrópole descrita em textos antigos como um centro de poder, riqueza e influência, mas que desapareceu por completo dos mapas e da memória coletiva. Para muitos historiadores, não passava de um exagero dos viajantes da antiguidade. Para outros, uma história simbólica, jamais real. Conhecida também como Thonis Herakleion, essa cidade era a principal porta de entrada do Egito para o mundo grego. Um centro comercial vital, um ponto estratégico e religioso de enorme importância, até o dia em que simplesmente desapareceu. Hoje, você vai conhecer Thonis Herakleion, a chamada Atlântida do Egito, e entender como uma das cidades mais importantes do mundo antigo foi engolida pelo mar e esquecida pela história. Muito antes da fundação de Alexandria, antes de ela se tornar o grande símbolo do Egito helenístico, os navegadores gregos que cruzavam o Mediterrâneo rumo ao reino dos faraós não encontravam apenas areia e desertos à sua frente. Pelo contrário, o que surgia no horizonte era uma cidade vibrante, estratégica e indispensável para qualquer contato com o Egito, Thonis Herakleion. Para os egípcios, ela era conhecida como Thonis. Para os gregos, Herakleion. 2 nomes para uma mesma cidade. E isso, por si só, já revela algo importante. Tratava-se de um ponto de encontro entre civilizações, culturas e interesses distintos. Era ali que o Egito se conectava ao mundo grego e, por extensão, a todo o comércio do Mediterrâneo antigo. Thonis Herakleion não era apenas um porto. Era o principal porto do Egito durante séculos. Qualquer navio estrangeiro que quisesse entrar no país precisava passar por ela. Mercadorias eram registradas, impostos eram cobrados, acordos comerciais eram selados. Ouro, grãos, papiro, vinho, azeite e especiarias circulavam constantemente por suas docas. A cidade era construída de forma singular. Em vez de ruas tradicionais, grande parte da sua estrutura repousava sobre uma complexa rede de canais, ligando ilhas artificiais e naturais. Barcos eram tão comuns quanto carruagens em outras cidades. Casas, mercados e templos se erguiam sobre plataformas conectadas por pontes, criando uma paisagem urbana única no mundo antigo. No centro de tudo estava o grande templo de Amon, uma construção monumental, não apenas religiosa, mas também política. Era ali que rituais fundamentais para o poder do Estado egípcio aconteciam. Segundo as tradições, os faraós precisavam ser consagrados nesse templo para que o seu reinado fosse considerado legítimo. Ou seja, Thonis Herakleion não era apenas uma cidade comercial, ela tinha um papel direto na própria continuidade do poder faraônico. O historiador grego Heródoto, escrevendo no século V a.C., menciona Herakleion em seus relatos. Ele descreve um grande templo dedicado a Hércules, construído no local onde o herói teria pisado pela primeira vez em solo egípcio. Heródoto também relata uma história ainda mais curiosa, a de que Helena de Troia e Paris teriam passado pela cidade pouco antes da famosa Guerra de Troia. Verdade ou mito, essas narrativas mostram o quanto Herakleion estava inserida no imaginário do mundo antigo. Durante séculos, a cidade prosperou. Era um verdadeiro caldeirão cultural, onde egípcios, gregos, fenícios e outros povos se misturavam. Línguas diferentes eram faladas, deuses diferentes eram venerados, e tradições se cruzavam diariamente. Poucas cidades da antiguidade reuniam tamanha diversidade e importância estratégica. E então, silêncio. Por volta do século VIII d.C., Thonis Herakleion simplesmente desaparece dos registros históricos. Os textos deixam de mencioná-la. Os mapas já não a mostram. As rotas comerciais mudam. O que antes era o coração do comércio egípcio some como se nunca tivesse existido. As suas docas movimentadas, os seus templos colossais, as suas ruas cheias de vida, tudo parece ter sido apagado. Nenhuma grande batalha registrada, nenhuma menção clara a uma invasão devastadora.
Nenhum relato detalhado de epidemias ou incêndios que expliquem o seu fim. Como uma cidade dessa magnitude pôde simplesmente desaparecer? Terá sido uma guerra esquecida pelo tempo? Uma sequência de desastres naturais? Ou algo ainda mais catastrófico, repentino e silencioso? Com o passar dos séculos, Heracleion tornou-se um fantasma histórico. O seu nome passou a existir apenas como uma referência vaga em textos antigos. Muitos estudiosos começaram a acreditar que a cidade nunca tinha existido de verdade, que fosse apenas uma lenda, um exagero mitológico, talvez uma confusão de nomes. A sua localização tornou-se um enigma. Gerações de historiadores e arqueólogos procuraram pistas em terra firme, sem sucesso. Ninguém imaginava que a resposta estivesse escondida sob as águas, enterrada em lama, areia e silêncio. O mistério de Thonis Heracleion aprofundou-se com o tempo, tornando-se tão obscuro quanto o fundo do mar que, aparentemente, a havia engolido. E durante mais de 1000 anos, a cidade permaneceu ali, esperando para ser redescoberta. Franck Goddio, um arqueólogo subaquático francês conhecido por desafiar consensos e por confiar mais nas evidências do que nas suposições acadêmicas. Para Goddio, o silêncio histórico não significava inexistência, significava apenas que ninguém tinha procurado no lugar certo. Ele estava convencido de que as pistas não estavam em terra firme, mas sob as ondas da Baía de Abukir, uma área ao largo da costa do Egito, próxima ao delta do Nilo. Textos antigos, descrições geográficas e mudanças no litoral ao longo dos séculos apontavam todos para aquela região. A cidade não teria sido destruída, teria sido engolida pelo mar. Em 1996, Goddio e a sua equipa do Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática, IEASM, deram início a uma das buscas mais ambiciosas da arqueologia moderna. E isto está longe de ser uma história romântica de caça ao tesouro com mapas envelhecidos e lendas vagas. Pelo contrário, era uma operação científica de alta precisão, baseada em tecnologia de ponta. A equipa utilizou sonares de varrimento lateral, capazes de mapear o fundo do mar em detalhes impressionantes, revelando formas escondidas sob metros de areia e sedimentos. Além disso, recorreram a sensores magnéticos, projetados para detectar anomalias, alterações no campo magnético que indicam a presença de grandes objetos metálicos ou estruturas artificiais enterradas. Essas ferramentas eram, na prática, os verdadeiros robôs da história. Máquinas silenciosas varrendo o fundo do mar centímetro por centímetro, revelando o que os olhos humanos jamais conseguiriam ver sozinhos. Durante 4 longos anos, a equipa analisou uma área gigantesca. Milhares de dados foram coletados, cruzados com relatos de Heródoto e outros autores antigos. Cada leitura precisava ser confirmada, cada anomalia investigada. Em muitos casos, era necessário perfurar o lodo espesso do fundo marinho apenas para descobrir nada. A água da Baía de Abukir era extremamente turva, a visibilidade quase nula. O fundo do mar parecia um manto homogêneo de areia e lama, como se quisesse proteger os segredos que escondia há mais de 1000 anos. O progresso era lento, frustrante e exigia uma paciência quase sobre-humana. Até que, no ano 2000, algo mudou. Os instrumentos captaram um sinal diferente. Uma anomalia clara, com formas geométricas que não poderiam ser explicadas por processos naturais. Aquilo não era uma rocha comum. Não era um acidente geológico. Algo estava ali. Seguindo as coordenadas exatas, mergulhadores desceram nas águas escuras, guiados apenas pelos dados e pela intuição. À medida que se aproximavam do fundo, as luzes dos equipamentos começaram a revelar contornos estranhos, emergindo da lama. E então, surgiu um rosto. Não um rosto qualquer, mas um rosto colossal de pedra, perfeitamente esculpido com traços divinos, emergindo da escuridão como se estivesse à espera de ser encontrado. Uma estátua monumental, intacta, olhando para os mergulhadores através de séculos de silêncio. Naquele momento, tudo mudou.
Aquilo não era apenas um artefato, era a prova definitiva. Um testemunho físico, irrefutável, de que a cidade descrita nos textos antigos havia realmente existido. O mito tinha acabado de se tornar realidade. Thonis Herakleion tinha sido encontrada. A cidade repousava a 6,5 quilômetros da costa, submersa sob metros de água e camadas espessas de sedimentos acumulados ao longo de mais de 1000 anos. Não era uma ruína isolada, mas o início de algo muito maior. Uma cidade inteira, preservada pelo próprio desastre que a destruiu. A partir daquele momento, Herakleion deixava de ser uma lenda perdida e passava a ser uma das maiores descobertas arqueológicas submersas da história. Os cientistas acreditam que um ou mais terremotos violentos abalaram a região. A força dos tremores fez com que a argila saturada de água perdesse subitamente a sua solidez, comportando-se como um líquido. O chão debaixo de Herakleion transformou-se, literalmente, em areia movediça. O peso imenso dos edifícios de pedra, das estátuas e do grande templo de Amon tornou-se insustentável. Num instante geológico, blocos inteiros da cidade, com os seus templos e casas, foram engolidos pela terra. Os enormes blocos do templo de Amon desabaram, caindo sobre um navio militar atracado num canal, prendendo-o ao fundo e preservando-o para os arqueólogos do futuro. Não foi uma Atlântida engolida pelas ondas, mas uma cidade que afundou na própria terra em que se apoiava, antes de o mar reclamar o local. A verdade era mais terrível do que qualquer mito. Graças aos verdadeiros heróis modernos da arqueologia, cientistas, engenheiros, mergulhadores e especialistas em tecnologia subaquática, a cidade está a ser meticulosamente reconstruída, peça por peça. Cada estátua retirada do fundo do mar, cada moeda limpa do lodo, cada inscrição decifrada, devolve a voz a uma civilização que esteve em silêncio por mais de 1 milênio. Herakleion não é apenas uma cidade perdida. É uma cidade reencontrada, uma cápsula do tempo perfeitamente preservada pelo desastre que a destruiu. Um retrato raro e detalhado de como era a vida, a religião e o comércio num dos períodos mais turbulentos da história egípcia. E talvez o mais fascinante de tudo seja esta ideia inquietante. Se uma cidade desta magnitude pôde desaparecer por completo, quantas outras ainda permanecem escondidas, sob as águas do Mediterrâneo, sob as areias do deserto, ou enterradas nas margens do próprio Nilo? A história de Thonis Herakleion lembra-nos que o nosso planeta ainda guarda segredos colossais, esperando pacientemente para serem descobertos. E enquanto houver perguntas sem resposta, uma coisa é certa: o passado ainda não terminou de nos surpreender. E agora queremos saber de você. Qual foi, na sua opinião, a descoberta mais fascinante de Herakleion? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se existir algum outro mistério da antiguidade que você gostaria que explorássemos em profundidade, escreva também. Pode virar o próximo vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que quase desapareceram do nosso passado. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.